Tem uma parte do documentário também que fala com relação a... Eles até brincam que eles abrem e meio que encerram a série assim, né? A questão da suposta mão do Eurico que desarmou o disjuntor e, de uma certa forma, teve a mão dele também na última eleição ali, que o Campelo até de forma meio que constrangedora... O próprio Campelo fala que foi meio constrangedor para ele ganhar a eleição e a galera gritando Eurico, Eurico, Eurico. Internamente, e uma coisa que me chama a atenção ali... É que assim, eu sou nascido em 93, acompanhei assim, mais entendido, as eleições de 2008 pra frente. Eu falo, porra, mano, o Vasco lá atrás não juntou, porra, o Calçada com o Eurico era opositor, o Calçada viu nele uma boa pessoa pra tocar o futebol e chamou. Onde foi que essa merda desandou? E o que me chama a atenção e me assusta, que já lá em 69, que é quando começa ali o teu pai novinho, e as próprias eleições subsequentes, o Vasco é essa loucura, não é de 2000 pra cá. É que, sei lá, de 2000 pra cá, ou dos anos 90 pra cá, essa briga passou a ter um rosto. Passou a personificar no nome do Eurico. Mas essa briga no Vasco, ela é antiga. Inclusive, uma vez eu vi um jornal da década de 60, 50, sei lá, a manchete do jornal era Eleições do Inferno, alguma coisa assim, já dizendo que a eleição do Vasco ia ser um pandemônio. E aí eu queria te perguntar de alguém que, porra, desde as fraldas tá lá dentro, por que desde quase sempre o Vasco é essa loucura? É essa briga desenfreada, e o Vasco tinha tudo para ser o contrário, porque ele já nasce um clube empurrado por virar um grande clube, não sendo ali do clube da bolinha do Zona Sul. Acho que o documentário ele até conta um detalhe legal de que os portugueses se sentiam, a gente fala hoje de bullying, de perseguição, de xenofobia. Eles sofriam um pouco isso aqui no Rio e encontravam no Vasco esse abrigo, esse lugar de se juntar e de lutar e tal. Por que o Vasco sempre foi esse clube que o pau come, que é estranho, parece que não tem fim isso? É porque vinha conquistas, né? Meio que abafava um pouco. Mas o clube é meio filho desencapado já de muitas décadas. E essa responsabilização do Eurico por isso, ela é beira o absurdo, até porque os fatos históricos comprovam diferente. Você mesmo falou que viu um jornal lá antes e a gente viu a última eleição que o Eurico já tinha morrido, que foi a mais judicializada da história do clube. Então, não é a participação do Eurico. As pessoas passaram muitos anos colocando o Eurico responsabilidade. Tem fraude na eleição, é culpa do Eurico. Tem alguém anula alguma coisa na eleição, tudo era culpa... Que, na verdade, o documentário deixa isso bem claro, né? Tudo do bem e do mal do Vasco caía na conta do Eurico, né? Então, por ele chamar muita atenção, por ele não se preocupar em colocar que não foi ele, por ele não se preocupar em demonstrar para as pessoas, em proteger a imagem dele, dizendo, pô, não tenho nada a ver com isso, não fui eu que participei disso. Ele deixava as pessoas falando e isso aí vai reverberando, vai aumentando durante o tempo. Infelizmente, esse é o clima do Vasco. Espero que apareça alguém para mudar. É exatamente por isso que eu me lancei candidato, que eu queria tentar fazer alguma coisa diferente. Mas é difícil, tá? Você apanha muito. Você tentar mudar esse clima no Vasco é uma coisa muito complicada. Espero que alguém um dia consiga. O Vasco precisa mudar isso, radicalmente. Principalmente, mas antigamente, cara, tem uma diferença muito grande. A partir de 2008, esse clima bélico, ele se estende durante o mandato do presidente. E vai pra torcida também. E foi pro torcedor. Antigamente, a briga durava 2 meses no processo eleitoral. E ela depois, ela acabava, 2 anos e tanto depois, voltava e tinha mais 2 meses. Quase 3 anos depois, ela voltava e tinha mais 2 meses. O que aconteceu no Vasco é que isso passou a ser constante, passou-se a ter torcedores de grupos políticos. As pessoas primeiro, elas falam, quem que tá? Não, eu sou do tal grupo, eu sou do tal grupo. Em vez dele falar que é Vasco, ele fala que é do tal grupo. Eu sou de grupo político. Ele é do grupo político antes dele ser Vasco. E aí, isso se estende de uma maneira bélica durante 3 anos no clube. Quando você fala, o Vasco sempre teve briga, as brigas têm em todas as eleições de todos os clubes. Os outros clubes também têm confusão. Só que a confusão acaba quando o cara proclama o resultado. E no Vasco, não. A confusão, ela vai até a eleição seguinte. E aí depois para a seguinte. Então a gente, na verdade, de 2008 para cá, a gente tá brigando constantemente. Brigar no período eleitoral é normal. É que nem na política nacional. Os caras brigam no dia seguinte da posse, tá todo mundo se abraçando lá no Congresso. Você vê essa confusão aí. O PT briga com o outro partido. Aí quando apaga as câmeras, tá todo mundo se abraçando, vão jantar junto. É diferente. No Vasco, a coisa é constante. As pessoas se odeiam realmente.
As pessoas não conseguem sentar próximas umas às outras, já não conseguem conversar. Elas já partem do princípio que o cara que está do outro lado é um bandido. E isso é que é difícil. Isso é que precisa ser mudado. Não é a briga lá no dia da eleição, período eleitoral, você tem divergências, você acirra as divergências, você, com estratégia política, você amplia o defeito do teu adversário e diminui os teus defeitos, e ele faz a mesma coisa e enaltece as suas qualidades. Isso acontece. Agora, tem que acabar. Quando acaba a eleição, ela não pode continuar no processo constante. Esse é o grande problema do Vasco. O grande problema do Vasco é que o Vasco não termina o período eleitoral nunca. O Vasco vive constantemente em eleição. E aí é difícil, ninguém resiste a isso. Nenhuma instituição no planeta resiste a estar constantemente em período eleitoral. O Vasco vive em período eleitoral, aí isso é um problema sério.